Segundo Reis, capítulo número 6, versículo número 1. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então cada um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: irei. E foi com eles, e tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. E enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor! Era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Amém? Graças te damos pela tua palavra, Senhor. Graças te damos por todos os processos do Senhor na nossa vida. Te damos graças porque sabemos que o Senhor está edificando para ti uma casa, Senhor, para propagar o teu nome e estabelecer o teu reino. Queremos ser, Senhor, parte desse processo de construção dessa casa, onde o Senhor poderá transitar livremente, usando essa casa, Senhor, para levar a tua voz até essa terra, Senhor. Nós declaramos essa palavra como algo que irá transformar a nossa vida, Senhor, nos abrir a visão e entendimento para restaurarmos e reedificarmos para ti uma casa, Senhor, uma casa profética. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar um pouquinho nessa noite a respeito de edificar uma casa profética para Deus. Deus, Ele está extremamente preocupado que a igreja se estabeleça na terra como uma casa profética, como a voz profética de Deus nessa terra. Deus não está como nós, fazendo contas no céu, preocupado com as estatísticas, se o número de evangélicos está crescendo ou não está crescendo, se o número de igrejas estão aumentando ou não estão aumentando, quantos por cento da população brasileira ou mundial já são evangélicos, porque isto não é o que está realmente pegando no coração de Deus. O anseio de Deus e a preocupação de Deus é estabelecer numa cidade, numa terra, numa nação, a voz do Senhor é poderosa. Sobre todas as nações, a preocupação de Deus é estabelecer uma casa profética, uma casa que propague a sua palavra, divulgue o seu nome, estabeleça o seu reino. E só estabelecendo casas proféticas de Deus é que nós vamos poder fazer isso nas nações. Por quê, amados? Porque a palavra profética, ela está no coração de Deus. A palavra profética é a palavra que confronta, é a palavra que confronta as injustiças, confronta os pecados, a corrupção. Sempre ela será confrontada por meio da palavra profética. A preocupação de Deus antes de mandar Jesus não foi fazer uma pesquisa de quanto Israel era ativo na lei,
quanto Israel, quantas pessoas frequentavam as sinagogas ou os templos, mas a preocupação de Deus foi estabelecer, antes da chegada de Jesus, uma voz profética, cheia do Espírito Santo, para preparar o caminho do Senhor. João Batista, quando vem, ele diz que veio com o propósito de endireitar o caminho do Senhor, de preparar um caminho para o Senhor, de derribar os outeiros e encher os vales, fazendo caminhos planos para Deus, retos, corretos, endireitando o que está tortuoso. Portanto, estabelecer uma casa profética é o desejo de Deus, poder instituir uma igreja que se preocupe com o confrontar do pecado, com o confrontar das injustiças, com estabelecer a vontade de Deus e o seu reino nessa terra. Amém, queridos? Deus não está preocupado com quantos shows nós estamos fazendo, com quantas músicas bonitas nós estamos compondo, mas Deus está preocupado, queridos, em que a igreja se levante de uma forma profética sobre a terra. Amém? Esse texto diz que os filhos dos profetas procuraram Eliseu e disseram: olha, o lugar onde nós estamos nos encontrando contigo, esse lugar é pequeno demais, então vamos até o Jordão, cortemos madeira e edifiquemos uma casa naquele lugar para nos encontrar contigo. O que é que aqueles homens estavam propondo para Eliseu? Aqueles homens eram o quê? Filhos de profetas, eram os aprendizes de profeta, eram os que estavam sendo treinados na palavra profética, e eles disseram: vamos ao Jordão, cortemos madeira para edificar uma casa profética. Amém? Então, edificar uma casa profética é o desejo de Deus. Deus está procurando uma igreja que esteja disposta a ampliar. Por que eles decidiram ir ao Jordão e fazer uma casa? Porque a casa onde eles estavam estava pequena. O que isso significa, queridos? Que Deus está desejando que a palavra profética, que a casa profética seja ampliada, expandida. Deus está querendo que a igreja se imponha na sociedade, não como uma igreja que influencia a mídia, que influencia na política, que influencia nas artes, mas uma igreja que se imponha profeticamente e amplie a sua influência profética sobre a sociedade. Amém, queridos? Assim, nós precisamos construir uma casa profética maior. Esse era o desejo deles, fazer uma casa profética maior. Deus está preocupado com isso. A profecia, ela está no coração de Deus e no desejo de Deus. A voz profética está no coração de Deus e no desejo de Deus. Ah, pastor, mas isso é para o Velho Testamento? Não, queridos. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. E veja qual era a preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja. Qual era a preocupação de Paulo em relação à igreja nesse versículo? Ele diz o quê? Procurai, versículo 1. Procurai o amor com zelo os dons espirituais, mas principalmente profetizeis. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O que Paulo está ensinando? Que dentre os dons espirituais que se movem dentro da igreja, o principal era o de profetizar. Por que, queridos? Porque a profecia, se a gente continuar, se eu não me engano no 3, no 4, diz, acho que é no 3, que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. E tem um outro versículo mais para frente, aqui ó, versículo 24 diz assim ó:
se todos profetizarem, e algum indouto ou incrédulo entrar, 1 Coríntios 14, 24, por todos é convencido, por todos é julgado, e os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ele diz o que então? Por que a importância de se estabelecer uma casa profética, e se estabelecer a palavra profética na igreja? Porque se todos nós aqui, no culto, começarmos a orar em línguas estranhas, aleluia, glória a Deus, lindo, maravilhoso, cheio do Espírito Santo todo mundo, mas se um incrédulo entrar, dirá, está todo mundo louco. Mas se entrar um incrédulo ou indouto, que não compreende as coisas de Deus, e começarem a profetizar sobre ele, a palavra profética vier sobre a vida dele, então por todos ele será convencido, por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos, e ele adorará a Deus. Por isso Deus está, queridos, levantando uma igreja que esteja disposta a edificar uma casa profética e restabelecer a palavra profética, que sonda os corações, que confronta os corações, que estabelece nos corações o reino de Deus, que coloca diante dessas pessoas os seus pecados expostos, a sua sujeira exposta, para que elas possam se consertar. Amém? Então Deus está preocupado sim com isso, queridos. Existem igrejas enormes, onde as pessoas vão e vêm, e entram e saem, e nada muda na vida delas, seus pecados não são confrontados, porque as pessoas e muitos líderes que estão sobre os púlpitos, massageiam o ego das pessoas, de olho nas suas finanças, de olho no seu dinheiro, de olho nos seus bens, com medo de que essas pessoas sejam confrontadas e elas possam ir embora, deixar a igreja, não entregar mais seu dízimo, enfim, homens que estão com medo de falar isso, porque senão como é que vão fazer depois, não é? Ah, se eu perder aquele mega empresário que está na igreja, se eu falar contra o pecado dele, nós vamos perder aquele mega empresário que está na igreja. Preferem perder a glória de Deus, preferem perder a presença de Deus, preferem perder a unção de Deus a perder um homem. Mas queridos, Deus está levantando uma igreja profética, que vai confrontar o pecado, que vai estabelecer santidade. Gostem os homens, ou deixem de gostar. Amém? Aleluia. Aí estes homens vão para lá para construir uma casa profética. Chegam lá, começam a cortar madeira. Queridos, não se constrói uma casa profética sem cortar madeira. Madeira na Bíblia é gente, árvore na Bíblia é gente. Quando você corta uma árvore, você está matando-a. Uma casa profética só é construída com gente que esteja disposta a morrer. Amém? Uma casa que tenha a voz profética só é edificada com pessoas que estejam dispostas a serem cortadas, a ter sua vida cortada, a ter o seu gosto cortado, a ter os seus propósitos cortados, a ter as suas intenções cortadas, a morrer para si, para poder construir uma casa para Deus. Casas proféticas se constroem com vidas mortas. Ai! Enquanto não estivermos dispostos a morrer para o que gostamos, para o que pensamos, para o que achamos, para o que fazemos, a casa profética de Deus não poderá ser edificada. Amém?
Deus está querendo matar pessoas. Deus está querendo cortar a sua vida, para que você possa edificar uma casa para Ele. Quem não está disposto a morrer, não pode fazer parte desta casa profética que está sendo levantada. Às vezes não queremos, achamos ruim quando alguém mexe em alguma área da nossa vida. Não gostamos que cutuquem determinadas coisas na nossa vida. Não queremos abrir os segredos do nosso coração. Queremos continuar guardando algumas coisas e mantendo elas bem chaveadas dentro da nossa vida. Mas enquanto mantivermos algumas coisas na nossa vida ainda vivas, não poderemos fazer parte da casa profética de Deus. Essa casa não era feita com árvores vivas, mas com árvores mortas, cortadas. Amém, querido? Deixe Deus cortar a sua vida. Deixe o Espírito Santo tratar com você. Tem coisas na sua vida que precisa mudar, como homem, como pai, como marido, como crente, como empregado, como patrão, como irmão, como servo. Coisas que precisam ser mudadas na nossa vida. Deixe isso acontecer. Deixe Deus mudar você, deixe Deus te matar, porque à medida que Ele te mata, você serve para construir uma casa para Ele. Amém, queridos? E lá estão os homens, cortando madeira. E de repente um homem está cortando madeira, e no que ele bate em uma árvore, o machado, o ferro do machado, cai dentro do rio. Você sabe o que isso significa ou não? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Queridos, essa passagem é uma passagem totalmente profética. É preciso às vezes os nossos olhos estarem enxergando as coisas lá dentro da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 10 diz assim, ó: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada, lançada no fogo. Machado representa o quê? Palavra profética. Amém? Do que está falando esse texto? Não é de João Batista? Do maior de todos os profetas, do homem que veio preparar o caminho para a chegada do Filho de Deus, para a glória de Deus ser estabelecida. Quando ele fala, ele está falando da sua palavra profética. Ele diz: o machado está na raiz da árvore. Queridos, o machado que cai no rio é a tentativa de Satanás de parar com a palavra profética, de calar a igreja que está se levantando para trazer uma palavra de mudança, de transformação, de cura, de restabelecimento, que vai confrontar o caráter das pessoas. A raiz das árvores. Aleluia. Amém. Ele bate com o machado, a palavra profética cai, afunda nas águas. Muito bem. Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Uma voz profética bem forte, leia para mim. Vai de não. A sua versão é diferente. Tem Bíblia de crente na sua casa não, rapaz? Ah. Vai lá, rapaz. Quem é o voz profética que vai ler Apocalipse 17, 15? Vai. Então o anjo me disse: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. As águas que viste são povos, multidões, línguas, nações. Onde é que o machado afundou? Nas
águas. Você sabe o que isso representa? Que Satanás está tentando calar a igreja, fazendo com que a igreja seja engolida pelo mundo, fazendo com que a igreja seja tragada e engolida no meio dos povos. Uma igreja que está se submetendo a igualar-se ao mundo. Uma igreja que está com medo de confrontar o mundo. Uma igreja que está permitindo que a sua voz seja sufocada pelo mundo. Quando eu falo de mundo, querido, não estou me referindo a aquele conceito que a gente tinha antigamente, de que a mulher não podia pôr um brinco, de que a mulher não podia cortar o cabelo, de que a mulher não podia fazer isso ou fazer aquilo. Normalmente era a mulher, né? Eu estou me referindo ao que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, no versículo 2 ou no versículo 3, quando diz assim: não vos conformeis a este mundo, não tomem a forma do mundo. Uma igreja que está se tornando amiga do mundo, pastores que estão felizes quando coloca um maçom em cima do púlpito, e abraça e diz: aqui está o nosso companheiro doutor fulano de tal. Isso quando não estão eles próprios entrando para dentro da maçonaria. Pastores que, para ganhar um terreno de uma prefeitura ou de alguém, se submetem a deixar homens corruptos subirem nos seus púlpitos e usarem seus microfones, para depois ganhar um terreninho, para depois ganhar um milheiro de tijolo. Queridos, o mundo está doido para engolir a voz profética da igreja, mas Deus está levantando uma igreja que não se vende, que não negocia os seus princípios, que não negocia os seus preceitos, que não negocia a sua voz. O machado cai nas águas, as águas engolem a voz profética que é colocada na raiz das árvores. É por isso que tem lugares onde a palavra não corta mais, irmãos. Eu já ouvi de lugares em que, olha, se fulano tiver aqui, não fala sobre isso. Se ciclano estiver no culto, não fala sobre aquilo. Não podemos ofender. E queridos, o evangelho é ofensivo. Amém? O evangelho é ofensivo. Quem não quer ser ofendido pelo evangelho, que se conserte, porque o evangelho ofende mesmo. Jesus nunca se preocupou em ofender por causa do evangelho. O evangelho ofende mesmo. Os nossos pecados são confrontados diante de Deus. Amém? As nossas mentiras, as nossas falhas, os nossos erros são expostos diante de Deus. Mas quando o machado se perde nas águas, a voz se cala. Uma igreja que tem medo de falar a verdade, que tem medo de confrontar as pessoas. Queridos, tem homens e mulheres ministrando louvor. Eu já ouvi, não posso provar, mas já ouvi de fontes seguríssimas, que tem cantores por aí cantando, fazendo show evangélico, drogado, cheirando cocaína antes do show. É o machado que afunda. É o machado perdido no meio dos povos, línguas, nações. Aí quando o machado cai, mas querido, calma, há esperança, viu? Há esperança. O machado cai, o homem corre diante de Eliseu e diz: ai meu senhor, caiu o machado, e o machado era emprestado. Que coisa maravilhosa, irmãos. O machado que o homem usava era emprestado.
Quem aqui é dono de algum dom aqui? Dono. A palavra profética, Ele mesmo deu dons aos homens. Então todo dom que nós temos e aí emprestado. A palavra profética era emprestada, porque o homem não é dono da palavra profética. A palavra é de Deus. A palavra vem de Deus. E se o machado é de Deus, ele não vai ficar perdido no meio das águas. Se o machado é de Deus, não vai ficar afundado, engolido nem sufocado pelas águas. Se o machado é emprestado, ele vai voltar. Amém? Os dons são de Deus. Os dons de Deus não serão sufocados, serão restaurados. E aí ele procura Eliseu e diz assim: ah, meu senhor, o machado era emprestado. E Eliseu disse: onde que caiu? Ele disse assim: ali. Aí vai Eliseu lá e corta pau, de novo um pedaço de madeira. Cortou, jogou nas águas e o machado subiu. Este pedaço de pau que foi cortado já não são as árvores que constroem a casa. Este pedaço de pau que restaura a palavra profética representa a Jesus, que no capítulo 53 de Isaías é apresentado a nós como raiz de uma árvore, raiz de uma terra seca, e no versículo número 8, se eu não me engano, de Isaías 53, e no versículo número 8, no versículo número 2, diz: ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele é árvore. No versículo 8 diz: pela opressão e pelo juízo foi tirado. Quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Eliseu corta um pedaço, um galho, uma árvore, e joga nas águas. Joga nas águas. Queridos, esta árvore, esse pedaço de pau cortado, representa a morte de Cristo na cruz do Calvário. A única maneira de restituir e restaurar a palavra profética na igreja é uma igreja que esteja intimamente comprometida com a cruz. Uma igreja que esteja intimamente comprometida com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Porque só um povo que esteja disposto a passar pela cruz, a viver e morrer e ressuscitar na cruz, poderá ser a casa profética de Deus. Deus irá restaurar a palavra profética com uma igreja que esteja disposta a passar pela cruz, a viver na cruz, a andar, a ter um estilo de vida comprometido com a cruz do Calvário. Queridos, estamos vivendo num tempo onde as pessoas querem um estilo de vida com Deus que não precise se comprometer com a cruz, porque a cruz é renúncia, a cruz é morte, a cruz é abrir mão. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. O que vai restaurar a palavra profética são pessoas dispostas a pagar o preço de abrir mão e de morrer. Morrer. Negar-se a si mesmo, negar o seu eu, negar os seus gostos. Assim como Cristo
esteve disposto a abrir mão de tudo que ele tinha na glória do céu, descer e se sujeitar. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se homem, se humilhou, tornou-se servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento. Queridos, uma igreja que esteja disposta a viver na cruz, porque a cruz confronta a nossa vida, mata a nossa vida, mata o nosso eu. Quantas vezes nós assim, eu saí de tal lugar, saí de tal ministério, porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Queridos, você nunca vai concordar com tudo que acontece, e nós precisamos aprender uma coisa: nós não estamos na igreja para concordar com nada. Nós nunca fomos colocados no corpo de Cristo para concordar com nada. Nós somos colocados na igreja para obedecer ao Senhor. Quem quer trabalhar com concordar e discordar, se candidate a deputado, vereador, alguma coisa, porque lá é por votação. O reino de Deus é democracia. Nós obedecemos. Amém? Amém? Queridos, Deus está procurando crentes que estejam dispostos a passar pela cruz. E isso, deixa eu ser franco e verdadeiro, isso dói. Amém? Se você está procurando um estilo de vida cristã que não doa, volta para o mundo. Amém? Porque a vida cristã verdadeira dói. Nós somos amassados. Queremos ser o pão que o mundo vai comer, que vai alimentar o mundo. Queremos? Mas o pão, para chegar a ser pão, precisa apanhar muito, não é? Se chama até de pão sovado, não é? Quem quer ser pão tem que estar disposto a ser amassado. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui, ter a voz profética? Amém, glória a Deus. Espero terminar a pergunta. A Bíblia diz que antes de Jesus ir à cruz, Jesus foi ao jardim chamado Getsemane. Getsemane ficava no Monte das Oliveiras. Era um jardim onde tinham muitas oliveiras. E lá no Getsemane, a Bíblia diz que Jesus passou por grande aflição e angústia. E lá Jesus suou gotas de sangue. Getsemane significa em hebraico prensa de azeite, lugar onde as azeitonas são moídas para poder tirar o óleo. Quem quer ser cheio do óleo do Espírito Santo aqui? Todo mundo acha o óleo coisa linda, maravilhosa, mas ninguém sabe como é que é tirado, né? Elas entram numa prensa que vai moendo, e o óleo vai escorrendo. Queridos, quem quer ser cheio do Espírito Santo precisa estar disposto a ser moído. Amém? Azeitonas inteiras não dão azeite. Só azeitonas moídas, espremidas, podem dar o óleo do Espírito Santo que a terra precisa. Amém? Aleluia. Quem está disposto a ir para a prensa de azeite aqui? Aleluia. Grava tudo, hein, pai? Deus quer restaurar esta palavra. Eu tenho 2 versículos que estão vindo aqui na minha mente, e eu não lembro onde eles estão, mas eu vou achá-los agora aqui com a ajuda do poderoso binóculo aqui da pastora Nícia.
Ah, um é Eclesiastes 10:10. Abre aí. Eclesiastes 10:10 diz: se o ferro está embotado, é preciso pôr mais força. Nós estamos falando do ferro do machado aqui, viu? O texto está dizendo que se o machado não estiver afiado, é preciso pôr mais força. Ou seja, se a palavra profética estiver desgastada na igreja, a igreja precisa se esforçar muito mais para chegar no mesmo resultado que ela chegaria se a palavra profética estiver bem afiada. Não se deve trabalhar com a palavra embotada, porque o ferro embotado faz com que você tenha que pôr mais força, te cobra mais esforço. E o outro, alguém vai achar para mim aí, ele diz: o ferro, assim como o ferro, com o ferro, acha aí para mim, Fernandinho. Obrigado, já achou? Eu não achei na minha concordância aqui. Olha lá, moçada. Parece que vocês não conhecem a Bíblia, pô. Provérbios 27:17. Leia aí, Leandro. O ferro com o ferro se aguça, se afia. Assim será o homem com seu amigo. Muito bem. Se o ferro estiver embotado, precisa pôr mais força. Então o ferro precisa ser aguçado, afiado. E como é que se afia o ferro? Ferro com ferro. Assim será o homem com seu amigo. Sabe como a palavra profética será restaurada na igreja? Estabelecendo relacionamentos. Homens com outros, se relacionando no Espírito de Deus, se afiarão. Amém? Homem tratando outro homem, curando outro homem, trazendo palavras para outro homem, e o ferro vai se afiando, e o ferro vai se afiando, e a igreja vai se aprontando para voltar a colocar a palavra afiada na raiz das árvores. Amém? Deus está procurando esta igreja profética. Vamos ficar de pé? Aleluia. Cadê a banda? A banda profética, cadê? Aleluia. Queridos, se existe algo que não me preocupa nem um pouco, é ficar contando o número de membros que nós temos.
Será que nós vamos dobrar esse ano? Queridos, esse ano nós vamos curar, nós vamos confrontar, nós vamos tratar. Quem tem filhos pequenos aqui? Mas ainda está na fase. Pequenos que eu digo que não são adultos ainda, são adolescentes, crianças, bebês. Você não precisa se preocupar, e você não se preocupa nem um dia, tenho certeza com isso. Será que o meu filho vai crescer? Tita, que está com uma criança nova no colo. Será que meu filho vai crescer? Você não tem que se preocupar com isso. Crescimento é uma consequência de saúde. Crescimento é uma consequência da saúde. Os pais devem preocupar-se que seus filhos sejam sadios, porque filhos sadios crescem. Então você deve se preocupar em dar o que a ele? Boa alimentação, protegê-lo de enfermidades. Se ele come adequadamente os nutrientes, as vitaminas, proteínas, as coisas que ele precisa, porque ele comendo adequadamente, naturalmente, e sem que os seus olhos vejam, ele cresce. Simplesmente quando você vê, eles estão do seu tamanho, né? E aí você se dá conta que ou são eles que estão crescendo, ou é você que está encolhendo. Mas eles crescem. Nós não precisamos nos preocupar com quantos membros virão o ano que vem. Nós precisamos sarar as enfermidades do corpo, tratar as suas doenças, alimentar direito a igreja, dando a ela uma boa palavra. E quando nós menos dermos conta, ela cresceu. Amém? Deus está querendo sarar a sua igreja, estabelecendo e fazendo dela uma casa profética. Mas ela precisa aprender que o machado só sobe se passarmos pela cruz. Não quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparaste para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, passar pela cruz, me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Não quero
agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter suas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Me amar, vou passar pela cruz, e nela viver, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, cheirado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Fui comprado na cruz, restaurado na cruz. Vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Tanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Aleluia! Querido, como o ferro com o ferro se afia. Por favor, feche os corredores. E eu quero que você coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado, no ombro dela. Pode fechar os corredores, vamos juntar bem. Eu gostaria que vocês continuassem adorando o Senhor. Uma igreja envolvida com os propósitos de Deus. Uma igreja envolvida com os sonhos de Deus. Árvores dispostas a serem cortadas, pagarem o preço.
estejam dispostos a se juntar a outros ferros, a se permitir, querido. Quando outro ferro se junta com você, isso promove um atrito. Esse atrito promove um desgaste, mas esse desgaste aguça, afia o fio da palavra profética. Muitas vezes o ferro vai bater e esfregar, não é agradável, não é gostoso, não é algo que te traga muito prazer no momento, porque ser uma voz profética produzirá atritos na sua vida, produzirá desgastes na sua vida, muitas vezes tirará a faísca da sua vida, mas Deus está restaurando o fio da palavra. Deus está curando, e Deus está habilitando você para exercer esta palavra profética. Eu quero pedir que você comece a orar com as pessoas que estão do seu lado, a liberar a voz de Deus agora, querido, a liberar a palavra de Deus para a vida desse irmão, a profetizar sobre a vida dele, porque Deus está restaurando e levantando uma igreja poderosa. Deus está levantando uma igreja que não se intimidará. Amasheri andaramanai, regasterianda ragamashanamaravari andarekandaramai, ei andaragamasuri andaramanebarai. Deus irá distribuir os seus dons na igreja. Deus irá desenterrar os dons da igreja. Profetas escondidos serão trazidos para fora. Shanta kamarabanamayebanae. Comece a liberar a palavra de Deus para o teu irmão. Comece a liberar a unção de Deus para o teu irmão. Comece a liberar a vida de Deus para o teu irmão. Comece a profetizar no teu irmão. E cantarama seria andaramai. Libere a voz profética de Deus. Oh, cantarama seria andaramai.
no céu além de ti. Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer por ti. Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Aleluia. Estou apaixonado. Aleluia. Continue tocando baixinho. Escute isso, querido. No primeiro livro de Reis, capítulo 19, Elias passa por um processo em que ele foge de Jezabel, desanima, mas ele sobe até o Monte Horebe de novo. Lá no Monte Horebe, Elias diz para o Senhor: Senhor, só eu fiquei por profeta, só eu. Mataram todos. E o Senhor diz para Elias: não, eu conservei 7.000 que não se dobraram a Baal. Você sabe o que Deus estava falando? Sem que você soubesse, eu preservei 7.000 profetas ocultos, profetas que estão escondidos, profetas que as pessoas olham para ele, não sabem nada dele, nem sabem que ele é profeta, mas eu conservei eles para esse tempo. Deus está no tempo de tirar para fora os profetas ocultos, profetas que nem sabem que são profetas, profetas que nem se deram conta de que são profetas, profetas que ficaram guardadinhos, escondidos para o tempo da casa profética. E Deus diz: chegou o tempo dos 7.000 saírem também para fora. Está chegando o tempo em que Deus vai tirar profeta onde ninguém acha que dá nada. Homens vão olhar para você e dizer assim: isso aí não é nada, não pode nada, não faz nada, não fala nada, não influencia nada. Mas é destes que Deus está tirando profetas, profetas ocultos, que vão profetizar sobre essa cidade, que vão profetizar sobre essa terra, que vão profetizar sobre as nações, e farão cair a casa de Jezabel, farão cair a casa de Jezabel, e estabelecerão o reino de Deus. Aleluia. Piracicaba vai ser invadida por profetas anônimos. Não são profetas de televisão, não são profetas de mídia, são profetas ocultos, profetas escondidos que vão sair para fora e vão profetizar sobre essa terra. Profetas anônimos, profetas desprezados, profetas que foram deixados de lado, profetas que ninguém dá valor. Mas o Senhor está tirando os profetas ocultos para fora. A casa de Jezabel vai cair, a casa de Acabe vai cair, o reino está sendo estabelecido. Amém. Eu aprendi algo, queridos.
no seminário em que nós estávamos na Argentina. As trevas só avançam aonde a igreja recua. Se as trevas avançam, é porque a igreja está recuando. Mas se a igreja avançar e estabelecer o seu papel, as trevas têm que sair. Amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Segura na mão desse irmão aí, profeta que está do seu lado. Ai, ai, ai. Piracicaba vai tremer. Aleluia. Ferro com ferro se afia. Amém? Não ande sozinho, querido. Não caminhe sozinho. Não fique no seu cantinho, sem se relacionar com pessoas, porque ferro com ferro se afia. Amém? Procure alguém, ame alguém, trate com alguém, deixe ser tratado por alguém, ó. Certo? Até você vai ficar perfeito para cortar. Aleluia. Levante a mão desse profeta que está do seu lado. Glória a Deus. Nós declaramos hoje aqui profeticamente: esta é uma casa de profetas. Esta é uma igreja profética. Esta é uma igreja onde a voz profética de Deus está sendo restaurada. E Deus está levantando os profetas ocultos no meio da igreja. Amém?